Você assistiu o vídeo anterior, onde eu falo sobre a revelação dos 7 trovões, mostrando um paralelo do ministério do irmão Brana com o ministério de João Batista, que está em São João, capítulo 1, verso 20. Aquelas pessoas foram enviadas pelos fariseus para perguntar a ele: quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E ele disse: não sou. E, no entanto, Jesus disse: ele era profeta. De entre os nascidos de mulher não teve profeta maior que ele. E se querem dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Eu mostrei que a mesma coisa acontecia com o ministério do irmão Brana. O irmão Brana dizia: com o que temos agora não podemos subir. Será necessário a revelação desses 7 trovões para nos dar fé de arrebatamento. Muitas pessoas interpretam que o irmão Brana está dizendo com isso que ele não revelou os 7 trovões. Mas se você continuar lendo a mensagem, você vai ver que ele está sempre dizendo: com o que temos agora, não podemos subir, mas necessitamos da revelação daqueles 7 trovões, e será necessário um profeta para nos dar esta revelação. E mostra que este profeta que revelaria os 7 trovões é o profeta da 7ª era, que no caso era ele mesmo, mas não queria se declarar. Mas mesmo assim foi mostrado que em alguns parágrafos ele deixou cair alguma coisinha em mensagens depois dos selos, como o desvelar de Deus, a partir do parágrafo 275, e perguntas e respostas 4, parágrafo 78, onde as pessoas perguntaram sobre os 7 trovões e ele respondeu dizendo: não, está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Também na mensagem A Era de Laodiceia, parágrafo 38, ele disse que o mensageiro da Era de Laodiceia, ele revelará os 7 trovões contidos no Apocalipse. E disse que são as revelações desses 7 trovões que literalmente converterão nossos corações à fé apostólica. E eu mostrei que quando você não crê que os 7 trovões foram revelados, então você ainda não voltou à fé apostólica. E também mostrei para aquelas pessoas que estão sempre perguntando: se os 7 trovões foram revelados, então o que são os 7 trovões? Neste parágrafo 38 da Era de Laodiceia, o irmão Brana nos diz o que são os 7 trovões. Pois ele diz: os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Com o 7º selo acontece a mesma coisa. O irmão Brana está sempre dizendo: o 7º selo não foi dado a conhecer a público, Jesus não nos falou nada do 7º selo, mas sempre está dizendo: mas ele nos prometeu que quando chegasse aquele tempo, daquela mensagem do tempo do fim, que Deus enviasse aquele mensageiro, isso nos seria dado a conhecer. E eu estou chamando sua atenção para captar isto. A humildade do homem é que tem feito você perder o melhor da mensagem. O primeiro parágrafo que quero ler juntamente com você é o parágrafo 102 da mensagem Hoje Tem Se Cumprido Essas Escrituras. O irmão Brana diz: eu me detive uns momentos até que o Espírito Santo revelou. Então lhe disse na Bíblia, com tudo que tem sido revelado ao homem através de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e muitas outras coisas. Há segredos que estão escondidos dentro dela, selado com 7 selos. Eu tenho que ir ali para encontrar estas coisas. Então, naquela manhã, quando desceram os 7 anjos e toda a terra tremeu, você que é da mensagem sabe que ele está se referindo quando ele estava no Monte Pôr do Sol, no dia em que os 7 anjos apareceram para ele. E houve pedras voando por todos os lados. 7 anjos estiveram ali e me disseram: regressa a Jeffersonville, de onde vens, porque os 7 selos dos 7 mistérios serão abertos. Você pegou uma coisa? O anjo não disse para ele: retorna para Jeffersonville, de onde tu vens, porque os 6 selos
dos 7 mistérios serão revelados. Mas a promessa que o anjo deu ao irmão Branham, antes dele descer para Jeffersonville, para trazer a revelação dos selos, foi que os 7 selos, não 6, os 7 selos seriam revelados. Outro parágrafo que eu quero ler com você está na mensagem ao nascer do sol, o poder vivificador, a partir do parágrafo 8. Agora, os cientistas buscaram saber ali em Tucson. Um deles queria saber o significado, porém, eu não lhe disse nada. Vocês o sabiam de antemão. Isso não era para eles, era para vocês. Ele falou ali mesmo e disse: os 7 selos serão abertos, os 7 mistérios, o mistério setúplo da Bíblia, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, será revelado. Observe, mais uma vez, o irmão Branham está dizendo que o anjo prometeu para ele que ele fosse para Jeffersonville, porque os 7 mistérios, o setúplo mistério da Bíblia, seria revelado. Nunca há promessa de ser revelado apenas 6. Preste atenção no parágrafo 70 da mensagem A Brecha. Selo significa, agora, estas são palavras que eu tirei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. O que o irmão Branham está mostrando é que a mensagem do 7º anjo, que é a mensagem dele, nós cremos, é a consumação das eras, é a consumação da obra de Deus. Não há outra mensagem depois da mensagem do 7º anjo. É uma obra consumada. E quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nesses misteriosos selos são terminados. O que o irmão Branham está dizendo com esta frase é que os mistérios só são revelados quando o 7º selo é rompido. Tudo que você tem dado para o irmão Branham sobre semente da serpente, sobre a divindade explicada de Jesus Cristo, e todas as coisas que foram reveladas a você só foram revelados porque chegou o tempo da consumação, porque chegou o fim da era e o 7º selo foi rompido. Pois ele diz, quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nesses misteriosos selos são terminados. E você diz, o 7º selo não foi revelado. Apenas 6 foram revelados. Mas os 6 selos não podem ser revelados se o 7º selo não for rompido. Pois o irmão Branham diz, quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nesses misteriosos selos são terminados. E ele diz que um selo é uma obra consumada. O 7º selo mostra que consumou as eras, consumou os mistérios de Deus. Não há mais mensageiro. Chegamos no fim. Isto é o 7º selo. Portanto, literalmente, neste parágrafo, o irmão Branham está dizendo que o 7º selo é a mensagem do tempo do fim, a mensagem que abre os 6 selos. Mensagem o 7º selo, a partir do parágrafo 304. Apenas mostra que isso vem de Deus, pois veja, isto se encaixa exatamente nas promessas de Deus. Do final da mensagem, observe você, notem agora, para a mensagem do fim do tempo, este selo, está falando do 7º selo, e está dizendo que o 7º selo é a mensagem do fim do tempo. Afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada a respeito do 7º. Muitas pessoas acham que o irmão Branham está se referindo aqui, nessa noite de 24 de março de 1963. Eles acham que o irmão Branham está dizendo que nesta noite Jesus não disse o que é o 7º selo. Mas se você notar, ele vinha falando que no Monte das Oliveiras, Jesus falou para os discípulos sobre os 6 selos, mas omitiu o 7º, porque isso seria algo que viesse depois que a figueira brotasse.
Portanto, quando o irmão Brana diz, ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada a respeito do 7º, ele não está se referindo aqui nesta noite, mas está se referindo no Monte das Oliveiras para os discípulos. Ele revelou apenas 6, o 7º não, porque o 7º vem só depois que a figueira brotar. O irmão Brana continua dizendo, quando isso começar, esse 7º selo, essa mensagem do tempo do fim, quando isto começar, será absolutamente um segredo total. As denominações não poderão captar isso. Elas apenas ficarão rosnando em volta de nós, quando nós pregamos contra a doutrina da Trindade. Mas as denominações não poderão compreender as coisas mais profundas da mensagem. Isto é o 7º selo. Será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de saber aquilo, e recordem, o irmão Brana pede para você recordar, Apocalipse 10, 1 a 7, capítulo 10, 1 ao 7, no final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo. O irmão Brana está declarando o que é o 7º selo. Está dizendo que Jesus não falou o que era o 7º para os discípulos nos Montes das Oliveiras, disse apenas o que eram os 6, mas que depois que a figueira brotasse, as coisas seriam reveladas. E aqui o irmão Brana está dizendo, estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo, e pede para nós não se esquecer de Apocalipse 10, 1 a 7, porque isso é exatamente o evento do 7º selo. O anjo forte descendo, pisando na terra e no mar, entregando o livro para o 7º anjo que está na terra neste tempo. Isso é o 7º selo. Por isso, anteriormente no parágrafo, o irmão Brana nos diz claramente a mensagem do fim do tempo, este selo. E conclui o parágrafo dizendo, estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo. Eu quisera ter mais tempo para falar sobre o 7º selo ser esta mensagem do tempo do fim, mas não posso esticar muito o vídeo, mas quero deixar apenas mais um parágrafo para provar para vocês que o irmão Brana não queria dizer abertamente. E lembrando mais uma vez de João Batista, em São João, capítulo 1, verso 20, e mesmo ao ser perguntado se ele era Elias, ele disse que não era. Se perguntado se era profeta, ele disse que não era. No entanto, você sabe que ele era, e Jesus disse que ele era. Da mesma forma, com os 7 trovões aconteceu isso, e com a revelação do 7º selo, mais uma vez o irmão Brana fala desta forma no parágrafo 326 da mensagem do 7º selo. Estou apenas lhe dizendo o que eu vi e o que me foi dito. E agora você faça simplesmente o que você quiser. Eu não sei quem vai, o que vai acontecer, eu não sei. Eu apenas sei que aqueles 7 trovões detêm aquele mistério. Os céus se silenciaram. Todos compreenderam? A congregação diz amém. Agora veja o que o irmão Brana diz. Talvez seja a hora, pode ser a hora agora, que esta grande pessoa que estamos esperando que entre em cena, possa entrar em cena. Olha a humildade do irmão Brana. O 7º selo será revelado quando esta grande pessoa entrar em cena. Que pessoa, irmão Brana? Esse profeta de Malaquias 4, verso 5. Esse profeta de Apocalipse 10, verso 7. Ó, irmão Brana, o 7º selo não foi revelado? Não foi revelado ao público. Será revelado quando, irmão Brana? Quando esta grande pessoa de Malaquias 4, verso 5 entrar em cena. Eu lhe peço, pelo amor de Deus, capte a revelação. Não seja um crente cego nesta mensagem, porque senão você vai ser presa fácil dos opositores. No parágrafo 327 ele diz, talvez esse ministério pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha feito o alicerce, e se tem feito, eu estarei lhes deixando para sempre. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Vem, se houver, ele crescerá, e eu diminuirei. Eu não sei.
Ou seja, literalmente, o Mombrana, mais uma vez, assim como ele faz com os 7 trovões, ele faz com o 7º selo. Não foi revelado não. Vai ser revelado quando esta grande pessoa, de Malaquias 4, verso 5, entrar em cena.